repense um novo modo de gerenciar e modernizar suas tecnologias. Esse é o tema que nós vamos abordar agora. É uma abordagem integrada da Deloitte para atender às necessidades contínuas de tecnologia das organizações, também do desenvolvimento, modernização e manutenção de aplicações novas ou ligadas ao gerenciamento de infraestrutura, além da implementação de jornadas de migração cloud, né, a sustentação de seus serviços na nuvem, também do aconselhamento na hora de escolher a melhor tecnologia para sua necessidade, até a operação de sistemas no seu dia a dia. Já imaginou encontrar tudo isso em um só lugar? Bacana, né? Vou convidar agora, então, os sócios de consultoria empresarial Enéas Bernardo e Fabrício Romano para falar um pouco mais sobre isso e para que vocês entendam melhor sobre esse assunto, sobre como isso vai funcionar. E, claro, se quiser fazer perguntas ou manifestar sua visão sobre o tema, só utilizar o chat, estaremos aguardando suas considerações ou as suas dúvidas aqui. A partir de agora, então, Enéas, Fabrício, sejam muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui e falar um pouco da nossa linha de serviço, nossa prática, nossa forma de fazer Operate. Como foi apresentado, sou um sócio da consultoria empresarial. Minha função aqui eu sou focado em Operate. Eu e o Fabrício nós trabalhamos com Operate há algum tempo e aqui na consultoria nós temos o papel de difundir a nossa mensagem, a nossa abordagem do Operate. E a gente vai começar falando do Operate, uma coisa que acho que muitos que estão vendo, que conhecem esse tipo de serviço, e escuta falar do tradicional manutenção de aplicações. Vou colocar aqui uma imagem que eu acho que ela fala um pouco sobre o que a gente pensa do Operate. Acho que não está funcionando aqui. Vamos lá. Pode ajudar aqui, pessoal? Bom, tá aqui. Acho que para quem trabalha com aplicações, acho que conhece muito o conceito de eu invisto, a empresa investe uma fortuna na implementação do sistema e depois de que aquilo está implementado, contrata uma empresa, contrata uma equipe para fazer a manutenção e sustentação dessa empresa, dessa solução. Essa imagem ela ilustra bem o que a gente pensa sobre manutenção. Manutenção é tão importante quanto você investir na implementação ou no desenho de soluções. Como no desenho aqui, a manutenção do avião, por exemplo, ela pode ser reduzido o custo? Pode. Eu posso fazer com um custo menor porque é manutenção. A gente tem essa cultura de fazer manutenção com baixo custo. Mas um avião pode cair. Então, a mesma coisa acontece com as soluções de tecnologia. A gente tem hoje empresas que dependem quase que totalmente de soluções de tecnologia para rodar seus negócios, ainda mais depois da pandemia, com a transformação digital. Todo mundo depende de alguma medida, e numa medida importante, que seus negócios sejam sustentados por aplicações e as empresas gastam dinheiro para implementar aquilo e depois a manutenção é vista como uma despesa. Não, a nossa visão do Operate é totalmente diferente. Manutenção não é uma despesa, manutenção é um investimento, porque você pode utilizar a manutenção para você evoluir e transformar. E essa é a mensagem do Operate. Fabrício, o que você... Eu acho que esse é o caminho, Enéas. Assim, a imagem ilustra bem. Né? Eu posso comprar o melhor avião do mundo, o mais tecnológico, o mais moderno, mas ele não vai funcionar sozinho. Exato. A gente precisa fazer a manutenção dele, e não é a manutenção corretiva, é a preventiva, é entender o modelo. Eu acho que a Deloitte hoje no Brasil, ela está quebrando um pouco do paradigma do modelo do AMS, como ele é conhecido. O famoso AMS. O famoso AMS. A ideia é quebrar esse paradigma. Eu vou fazer um puro e simples outsourcing com um baixo custo para eu reduzir as minhas despesas. Não é isso. É o contrário. É justamente esse investimento para garantir que o que eu investi fortemente lá atrás, ele está realmente me trazendo os frutos. Você acha que alguém faz, o meu retorno sobre investimento quando eu fiz uma implementação de um RP, por exemplo, ele é, sei lá, de 2, 3 anos. No segundo ano ninguém mede mais isso. E ninguém está lá olhando e fala assim, cara, será que eu estou realmente colhendo os frutos, né, de uma semente que eu plantei há 2 anos atrás? Aí estou lá operando, mas entra num circuito, né, num vício tão grande que eu estou lá só resolvendo o problema. E é o contrário. Ninguém está olhando a raiz do problema. Então, esse paradigma que a Deloitte vem para desmistificar e tirar essa ideia. Essa é a nossa intenção com o Operate aqui no Brasil. É isso aí. E como que a gente espera fazer isso? Também não existe
ciência de foguete aqui, para usar um termo que todo mundo conhece. Entendendo o problema, colocando equipes capacitadas. Como o Fabrício bem falou aqui, no nosso passado recente, e nós que viemos, né, aqui do mundo de RP, nós somos jovens, mas a gente conhece um pouco desse mercado de RP, né? Só um pouquinho. Um pouquinho. As empresas tinham uma tendência muito grande de contratar empresas para fazer o suporte e a manutenção, o famoso AMS, com recursos mais júniores, com menor conhecimento, com menor capacidade de oferecer soluções. E é exatamente o contrário que a gente oferece aqui. O nosso Operate, a gente quer transformar. Como que a gente vai transformar? Colocando gente que tem a capacidade de analisar, de entender o problema. Essa imagem aqui ilustra um pouco do que a gente pensa, o que é uma equipe de Operate para suportar e para sustentar uma aplicação. São pessoas com capacidade de entender o problema do negócio, entender o negócio, né? Não é simplesmente o problema, é entender o negócio, o que o negócio precisa e se antecipar os problemas e conseguir materializar esses problemas para que numa investigação e um trabalho de equipe com um suporte mais técnico de uma equipe maior, consiga entregar uma solução. É o exemplo da imagem que está aqui. Nós temos pessoas que entendem o problema, investigam a solução para que isso seja transformação, para que isso seja colocado. Eu não vou estar ali só para resolver problema. Eu não vou, assim como um médico que ilustra aqui a imagem, o médico ele trabalha muito mais na prevenção, porque a gente sabe que depois que acontece é muito mais difícil de se resolver. E aqui nossa visão de Operate é a mesma. Fabrício. É exatamente isso, Enéas. Qual é a grande... Se é que a palavra certa é uma mágica, mas qual é a grande sacada da Deloitte aqui para fazer esse Operate acontecer e quebrar esse paradigma que a gente tem no mercado? Eu não posso começar uma operação se eu não tenho uma experiência embarcada para poder analisar realmente o que está acontecendo, né? A imagem fala, está lá o cientista olhando e entendendo caso a caso. Eu só consigo dar uma solução definitiva para algo que eu sei como investigar, que eu sei me aprofundar e fazer esse trabalho. É justamente como o Enéas bem comentou, o inverso do que é feito o AMS. Coloca o pessoal júnior para entender, coloca o pessoal, assim, como que é? Enxugar gelo, né? Enxugar gelo. Enxugar gelo. Então a ideia é o contrário. Eu coloco uma força forte desde o início, monto um processo de entendimento total e começo dali a trabalhar. Por isso a Deloitte ela aposta também na longevidade dos nossos contratos com os nossos clientes. Eu não quero um cliente para eu ter um contrato que amanhã eu vou sair. Não, eu preciso gerar valor para o meu cliente, né? É essa a ideia. E o AMS, ele traz essa geração de valor para mostrar para ele como é. Mas não o AMS convencional. Tem que ser o AMS, que é o novo AMS. Eu diria que é o New Age of AMS. A gente tem um conceito que é bem interessante, que a Deloitte utiliza um conceito que vem da manufatura, que é o Lean AMS. A gente costuma chamar, é o Lean Operate, né? Não é um AMS. Shift Left, a gente olha para a esquerda e o que a gente faz? Nós temos operação de AMS, a gente continua fazendo o trabalho de AMS, como a gente continua aqui a abrir as torneiras e fechar as torneiras da operação e sustentar a operação. Mas a gente não faz isso simplesmente, como a maioria. Eu não sustento, eu só não mantenho, eu não deixo as coisas. Não uso o termo manter as luzes acesas. A gente faz muito mais que isso. A gente utiliza automação, a gente traz o máximo, as melhores tecnologias que a gente tem no mercado hoje, para quê? Para que eu substitua um trabalho que o meu profissional, que entende do negócio, veja bem, nós estamos colocando pessoas com uma alta capacidade de conhecimento do negócio, que estão no dia a dia do negócio, de frente a um time de implementação, que depois da implementação sai da operação. Essas pessoas estão lá no dia a dia, estão vivendo as dores do usuário, estão vivendo as dores do negócio, elas entendem do negócio. Não faz sentido essas pessoas ficarem resolvendo incidentes. A gente traz ferramentas, traz pessoas, traz metodologias e traz muitos assets que a Deloitte desenvolve. Para quê? Para reduzir esse trabalho operacional dessas pessoas. Para quê? Para que elas foquem na transformação, no trabalho ali, e colocar a mão na massa e alterar e transformar negócios para o cliente. A gente traz automação, a gente traz operação e a gente traz inovação, porque essas pessoas estão lá, elas estão transformando, elas estão trazendo ativos, estão acelerando, fazendo mais com menos, estão operando a solução,
e naturalmente são capazes de, numa conversa com o negócio, falar, olha, você precisa alterar aqui, mexer ali, e isso muitas vezes é inovação, é forma diferente de fazer, é forma nova de fazer, que é muito difícil você fazer com uma equipe que está focada somente na sustentação. Né, Fabrício? Eu acho que é realmente esse caminho, né, Enéas? Assim, imagine assim, o Enéas bem comentou, vou manter as luzes acesas. Eu vou também manter as luzes acesas, mas ela não vai mais precisar de mim ir lá apertar o botão para acender. Eu vou automatizar, igual eu tenho na minha casa. Por que eu não posso automatizar uma operação? É isso aí. Eu vou manter a operação, eu vou manter a produção, eu vou fazer todo esse trabalho. E a ideia é a gente também aportar cada vez mais soluções, aportar assets. Porque muitas vezes as empresas estão tão focadas ali em resolver o problema dele ali naquele exato momento, mas não está olhando o que está passando por trás, ele não consegue nem investir em colocar um ferramental para ele tocar a operação. Então, a Deloitte ela vem trazer esses assets para poder aportar dentro na operação e poder crescer. E o protagonismo, né, Enéas? Porque assim, não adianta eu querer ser o protagonista dentro do meu cliente. O protagonismo tem que ser do meu cliente. O protagonismo é seu. Na realidade, quanto menos o cliente entender que eu existo dentro dele, os usuários estão olhando e não sabem quem é Deloitte, quem é o cliente, quem são... Esse é o modelo perfeito. Aquela integração, um time único. E isso também faz parte de toda a estruturação de um processo. Porque quando você está discutindo uma causa raiz, você está discutindo um problema, o cliente ele vai confiar em você. Ele vai entender, ele vai falar assim, pô, esse cara não sei nem de onde ele é, mas ele está aqui preocupado com o meu problema. Então, assim, o protagonismo é sempre do meu cliente e não da Deloitte. É isso aí. E acho que vale a pena a gente também falar de algumas coisas. A gente está falando aqui muito de conceito, de como a gente faz. E a gente tem que falar um pouco do que realmente a gente já fez, né? De alguns cases. Né? Eu vou citar um aqui que eu acho que é bem interessante, que é de uma empresa, um fabricante de pneus muito famoso, né? Que contratou a Deloitte lá atrás para fazer a implementação. Aí tem os parceiros globais de sustentação. E apostou na Deloitte para fazer a sustentação do RP deles. Né? Isso já fazem 12 anos que eles fizeram isso. 12 anos que eles estão com a Deloitte, 12 anos que a gente vem fazendo a sustentação do ERP deles na América Latina, e 12 anos que eles vêm vem executando todo tipo de projeto de transformação com essa equipe. Nós não estamos falando que nós não temos pessoas de consultoria, de transformação que estão trabalhando com esse cliente. Sim, nós temos também. Mas nós temos uma equipe de AMS que é uma equipe que tem total condição, que está tão conectada ao negócio, tão conectada ao cliente, tão conectada à realidade do mercado desse cliente, que se antecipa a muitas soluções. Que consegue, por exemplo, serviços técnicos, né? Vamos falar do famoso EHP, né? Que você conhece muito bem, dos famosos ciclos de implementação de nota fiscal eletrônica que tivemos na América Latina na última década. Que não param nunca, né? Que não param nunca. Nunca. Todos esses projetos foram tocados para a nossa equipe. Essa equipe que está lá, que conhece o cliente. Por quê? Porque o cliente prefere. Ele pode chamar uma empresa de fora para executar isso? Pode. Ele pode chamar alguma outra empresa para trazer uma visão diferente? Pode, claro que faz isso. Mas essa equipe que está lá tem total condições de avaliar o que é realmente problema, o que é onde o calo aperta para o cliente. Né? Eu acho que esse é um caso interessante de uma abordagem que realmente funciona. Novamente, como o Fabrício falou, a gente não está aqui para olhar o mercado como um provedor de outsourcing. Não, a Deloitte não vai fazer isso. A Deloitte quer ser parceiro, a Deloitte quer operar. A Deloitte, ela faz o advisory, ela faz a consultoria, ela faz o aconselhamento, ela faz a implementação da solução e ela faz a operação. E nos 3 níveis, nas 3 linhas de serviço, nas 3 dimensões de serviço, faz com excelência, faz buscando parcerias de longo prazo, faz buscando o melhor para as nossas pessoas, para os nossos clientes e para a sociedade de uma forma geral. Então, é um círculo virtuoso e que todos ganham. Nós ganhamos e o cliente ganha. Esse é um ponto interessante, né, Nes? Assim, imaginem só, né, na estratégia, vocês já devem ter ouvido no nosso programa do AIO, né? O Advise, Implement and Operate. A pessoa fala assim, mas o Fabrício e o Enéas estão lá na pontinha do Operate. Não. A ideia é ter toda essa integração. Eu só consigo me diferenciar porque dentro da minha organização eu consigo buscar o Advise, o Implement e o Operate.
E eu só consigo ter essa visão e dar essa visão para o meu cliente justamente por isso. Então, assim, o Enéas bem comentou, e cita aquilo que a gente comentou dos contratos longevos, essa longevidade. By the way, eu estava nesse cliente no começo. Lá atrás eu estive nesse cliente. Foi um baita prazer, foi no início da minha carreira, e assim, foi maravilhoso. Né? Eu brinco que o meu álbum de casamento é o meu time. O meio do meu álbum de casamento é esse time. E citando mais um case, como a Enéas comentou, e mostra como a Deloitte aposta na longevidade, né, e trazer, não é aquela coisa, não quero ser o provedor commodity de mercado. E eu não sou. Assim, se vier nos procurar para, eu quero só competir por preço, não. Eu tenho preço, mas não vou me vender por preço. A Deloitte busca trazer realmente sustentabilidade, operacionalidade, fazer o cliente entender realmente que ele pode evoluir e partir para um nível diferente, para um nível de sustentação de sistemas como ele nunca viu no mercado. Nesse case, nós acabamos de ter, assim, ser agraciado com uma renovação também de um grande cliente, inclusive um cliente global, que está nos estendendo o contrato até 2030. Então, assim, a gente, há 3 anos antes da renovação, o cliente nos chama e fala assim, ô Enéas, ô Fabrício, assim, a operação está indo muito bem, vocês fizeram um turnaround do que nós tínhamos aqui, como nunca foi visto, e nós apostamos na longevidade, então a gente quer fazer uma renovação até 2030 com vocês, para garantir, obviamente, reserva de recurso, que o recurso é escasso, e uma série de outras coisas, né? Esse talvez, em comentário de recursos, talvez seja o maior desafio hoje em dia. Nosso mercado de tecnologia é um mercado que virou uma selva, né, Enéas? Assim, bom por um lado, mas ruim por outro. Mas assim, então os clientes estão buscando para fazer essa reserva também. Acaba sendo uma reserva de mercado. Eu preciso garantir que essas pessoas vão continuar comigo para eu manter também a operação. Tá? Então é um pouco dessa nossa forma de trabalhar. É isso aí. A gente está muito alinhado com o que os institutos de pesquisa e o que o mercado busca. Se avaliarmos hoje o mercado de serviços de operação, que é o que nós estamos falando aqui, todas as grandes empresas elas estão dando um passo a mais. Como eu falei aqui, já foi visto que o custo de manter uma solução ele é alto, né? E ele é estratégico, porque eu posso olhar com uma perspectiva de só manter e é CAPEX, né? É despesa, ou eu posso olhar para uma perspectiva de investimento, ou seja, eu tenho que manter, mas eu também tenho que transformar, eu também tenho que entregar algo mais. E o mercado mostra, os institutos de pesquisa mostram, os grandes players do mercado de tecnologia mostram isso, que o cliente ele quer um parceiro que está junto com ele, que bota o skin in the game, coloca a pele no negócio. E a nossa visão é essa, que a gente estabelecendo essas parcerias, a gente estabelecendo esse contato, esse nível de relacionamento, essa abordagem de serviço com o cliente, a gente está colocando o nome da nossa empresa, que é a maior empresa de serviços profissionais do mundo, a serviço do cliente, para entregar em valor para o negócio dele. Então veja como é interessante, eu tenho um parceiro, que é uma empresa sólida, uma empresa com 179 anos, né? Se eu não me engano, 177 anos. Estamos quase virando bicentenário. Quase bicentenário. Uma empresa que tem uma reputação, uma marca, uma linha de serviços que abrange end-to-end, de uma ponta a outra do negócio do cliente, e que também está junto comigo no meu negócio. E que está ali cuidando da minha operação, que está resolvendo problemas tanto de cyber, como de techs, como de consultoria de tecnologia, como é que a gente fala aqui, como em muitas outras áreas. Então é um cliente que eu imagino que o cliente olha para isso e fala, poxa, eu tenho solidez aqui. E é essa abordagem, ela complementa Eu sou suspeito para falar, Enéas, eu estou nesse mercado há 25 anos, por aí. Comecei cedinho. Eu sou mais novo que você. Comecei cedinho. E realmente, a nossa firma tem uma capilaridade. Eu desconheço o mercado. Eu vou lá, audito, faço advice, implemento, opero. Assim, o leque de oportunidades e opções de trabalho com a Deloitte, ele é realmente gigantesco. E só uma firma, uma empresa com esse nível de engajamento e com
com esse go-to-market, como nós nos posicionamos, a gente consegue dar esse retorno para o cliente, né? É isso aí. Acho que é legal também a gente falar, né, o Fabrício, a gente estava falando aqui, olha que bacana aqui de inovação, né? A gente está falando aqui a gente entrega inovação, a gente entrega automação. A Deloitte desenvolveu assets, né? E acho que vale a pena a gente falar dos assets que a gente está trazendo para o nosso um dos maiores clientes nossos aqui no Brasil, que é uma ferramenta que, veja, eu tenho alguns anos nesse mercado e eu lembro que se investia muito na implementação, ferramentas, né? Lembro as licenças de project, né, que era só alguns que tinham, né? Era uma forma de investimento. Exatamente. Era uma forma de investimento. Corta na licença do project. Exato. Hoje a gente tem ferramentas, a Deloitte desenvolveu ferramentas que a gente consegue acompanhar todo o ciclo de vida da aplicação em manutenção. Não é só controlar tickets, não é só controlar SLA, não, muito mais que isso. Como que a gente entrega inovação? A gente tem formas de medir o quanto que a gente está entregando de satisfação do usuário final. A gente tem como medir como que a gente está entregando inovação na solução, funcionalidade, performance, testes. Por exemplo, o famoso teste de regressão, né, que todo mundo faz, todo mundo automatiza isso. Exato. Mas é só isso? Para aí? Não, claro que não para, né? Vai muito mais que isso. A gente tem muito mais, tem como medir, inclusive, processos em que a gente olha e consegue colocar ferramentas para automatizar e para medir se o processo está sendo efetuado da forma que precisa. Tudo isso é um investimento que a nossa firma fez, tudo isso é um investimento num mercado que a Deloitte entende que tem um potencial enorme, e aí acho que vale a pena a gente falar o tamanho de mercado, né? Globalmente, a gente está falando dos serviços de Operate, eles têm um mercado de cerca de 300 bilhões de dólares, né? A gente tem... É um mercado gigantesco. Aqui, nós brazucas, temos aqui uma fatia, obviamente, menor do mercado. Essa diferença, essa mudança no conceito de como operar a produção dos nossos clientes, ela ainda não diria inicial, mas talvez prematura, no Brasil. Ainda o pessoal ainda não entendeu ainda o conceito diferente. E esse aporte tecnológico que a Deloitte faz é justamente para tentar acelerar. Tem muitos clientes, Enes, que a gente bem conhece, ele não tem estruturado ainda uma operação, ele não consegue ainda, é muito rudimentar para fazer análise, e ele não consegue sair dali. Então, quando você traz esse aporte, você vem com um arcabouço de assets para poder entender a operação dele, no curto espaço de tempo ele fala, caramba, mas eu tinha tudo isso e não sabia. Exato. Eu tenho 50 tickets abrindo sobre o mesmo problema há 2, 3 anos. Né? A gente brinca que ticket bom é ticket morto. Né? Por que é ticket morto? Porque, eu não posso ficar abrindo o mesmo problema toda vez. Né? Dentro da operação isso é impossível. Né? Então, por incrível que pareça, muitas grandes empresas não conseguem ter essa visibilidade. Porque, de novo, como o Enes comentou lá no início, eu estou olhando como despesa. Então eu vou pedir um aporte, eu preciso melhorar a minha operação. Não, mas essa despesa aqui não tem, corta. Se eu corto na licença do Project, eu não vou cortar numa implementação de um sistema para gerenciar a minha produção. Então, esse é o ponto. E a Deloitte entendeu isso, já há algum tempo. Então ela traz esse asset, caso o cliente não tenha, por exemplo, ele vai se aproveitar disso, ele vai utilizar disso. Ele tem? Ótimo, eu me integro no que ele tem e coloco algo mais. É isso aí. Eu acho que é legal a gente falar também da perspectiva do cliente que está ali trabalhando com a gente. A gente tem muitos casos de pessoas que estão trabalhando com a gente ouve muitos testemunhos, né, do funcionário que estava ali. A gente tem casos, né, de clientes que a gente assumiu a operação e o usuário chama a gente no canto e fala, olha, obrigado primeiro, né, porque agora eu posso pensar em outra coisa que não seja o problema que eu tinha todo dia, né? Exato. Ele não consegue, é igual o avestruz, ele está sempre com a cabeça enfiada no buraco. Exato. Não pode ser assim. Se alguém tem que enfiar a cabeça no buraco, eu sou essa pessoa. Não é o meu cliente. Ele precisa pensar. Ele precisa estar ali olhando para frente. Ele precisa estar... De novo, protagonismo. Tem que ser dele o protagonismo. O protagonismo não pode ser meu. Eu estou lá, a operação só acontece... Não. É o contrário. Ele tem que entender, ele tem que ser o protagonista. Porque a empresa vai cobrar dele isso. É isso aí. Esse é o ponto principal. Assim, a gente não pode ficar pensando, né, sair do status quo.
Ah, não, eu faço bolinha todo dia, eu vou fazer bolinha todo dia. Não, eu preciso mudar, eu preciso evoluir. Tem que sempre olhar um passo à frente. É isso aí. E acho que é bem isso mesmo. Eu uso uma metáfora aqui para o nosso trabalho, que é todo mundo, acho que você mora em prédio, eu também, né? A gente participa da reunião de condomínio, a manutenção do elevador, né? Todo ano, quando vai fazer a aprovação de contas, sei lá, ela tem que reduzir a conta da manutenção do elevador. Imagina prédio, assim, não é prédio, mas é casa. Tem uma casa no condomínio. Então lá o problema é assim, vamos refazer o asfalto, vamos mudar o asfalto ou não vamos? A manutenção, a gente tem essa cultura de olhar, né? Tem que sempre reduzir o custo, Agora pensa se a gente fosse no exemplo do prédio que eu estou usando aqui, se a gente conseguisse, com um contrato de manutenção do elevador, todo ano a gente ter o elevador renovado, né? Para que a gente não tivesse daqui a 5 anos trocar tudo, né? Com sistemas é isso, o sistema dá essa possibilidade da gente. Aplicações a gente consegue. Uma implementação, por exemplo, de um ERP, que aconteceu há muito tempo atrás com muitas customizações, a gente pode, com a equipe de operação, ir renovando isso. A gente não está querendo dizer aqui que nós não sabemos de quão difícil é o business case da manutenção e como que as empresas estão estruturadas. A gente sabe do desafio. Mas o que a gente está querendo trazer para o cliente é assim, deixe que a gente cuide dessa solução com a nossa abordagem. Porque o meu negócio, a nossa proposta, ela só para de pé se eu conseguir entregar a inovação. E como bem falou você, Fabrício, só para reduzir custo, só para fazer a terceirização, não, isso não é o que a gente quer fazer. Não é algo onde a gente consegue entregar valor para o cliente. Não, e você tocou um bom ponto, Enéas, assim, os ERPs, principalmente a gente fala de ERP, porque normalmente é o core das empresas, não é subestimar a operação, não é subestimar, falar, não, pô, a Deloitte vai chegar aqui, não é isso, a gente sabe realmente a dificuldade, o quão duro foi aprovar essa implementação, o que acontece. O problema é que com o passar dos anos, aquela pegada, aquela vontade de, não, vou manter aqui, vou segurar, ela vai se exaurindo, vai acabando e começa aquele parque de desenvolvimento. E hoje em dia tem tanta forma, né? A gente falou de cloud, né? Pô, é muito mais fácil hoje você fazer um desenvolvimento, fazer uma customização do que como era antigamente. É isso aí. Né? Você consegue fazer desacoplamento, você consegue desafogar o processamento do teu ERP, você consegue fazer, por exemplo, eu tenho uma instância única e fazer o resto tudo desenvolvimento fora, sem ter ligação com o ERP. Tem uma série de formatos de fazer. Eu consigo desacoplar. Pô, eu tô aqui com um desenvolvimento que, cara, tá dando um problema aqui, eu preciso desacoplar esse aqui da minha operação para poder tratar só ele, porque hoje em dia, eu não consigo, do jeito que andam alguns ambientes, eu não sei dizer se o problema está lá no standard, está lá no que foi feito, ou o problema é um problema de desenvolvimento. E onde está o problema? É tanta coisa. Né? Então, não é que a Deloitte quer subestimar a dificuldade que tem no mercado. Pelo contrário, nós sabemos a dificuldade. Mas eu também sei o atalho para buscar e trazer o protagonismo necessário. É isso aí. E esse protagonismo, né, ele só se dá se a gente conseguir colocar valor, como a gente está reforçando aqui. E aí eu gostaria de tocar num ponto que a gente enfrenta no nosso mercado, você mencionou agora há pouco, que a gente sabe o quanto difícil está se formar pessoas em tecnologia. E se conseguir pessoas em tecnologia. Né? Existem estudos aí que dizem que a quantidade de vagas abertas... A gente não forma no Brasil o número de vagas necessárias para cobrir o gap. Não tem, a gente sabe disso. Pior ainda quando você busca essas pessoas para entender e para se dedicar à solução que não necessariamente é uma solução de curto prazo. Às vezes ela leva um tempo para ser aplicada. Isso é um desafio que a gente entende que as empresas que prestam serviços de suporte e manutenção têm, acabam recorrendo a pessoas com pouca capacidade de entrega, não pessoas com pouca experiência, e que acabam entrando num ciclo vicioso que a gente viu nos últimos anos, né? Que você paga barato, você traz pessoas com pouco conhecimento. Aquele turnover que ninguém consegue controlar. Com alta rotatividade, que entregam um serviço mais baixo, que todo ano se torna mais caro e todo ano tem uma pressão maior para se reduzir. A nossa visão é que isso é um ciclo vicioso, a gente não vai entrar nele. E a gente só vê uma forma de sair dele através disso que nós falamos.
colocando pessoas. A gente acabou de assumir um grande contrato, o Fabrício sabe, está à frente desse contrato, onde a gente colocou pessoas, vamos buscar júniores no mercado, não desmerecendo os júniores, a gente tem excelentes júniores aqui, mas o cliente demandava, é uma operação complexa, multinacional, a gente precisava de pessoas com experiência, a gente colocou pessoas experientes. As pessoas vão falar assim, poxa, contrato de AMS vai colocar gente com grande capacidade. Não, sim, vamos colocar pessoas com grande capacidade, porque é elas que vão entregar aquilo que o cliente precisa. E é elas que vão fazer com que o cliente confie na Deloitte para entregar o resto, ou toda a jornada que a gente quer conduzir e que a gente quer transformar com esse cliente. Como a gente comentou, né, Inês? É justamente o contrário, né? Como a gente tem esse problema de demanda, na realidade, o que acontece? As nossas ferramentas corporativas também permitem a gente crescer em conhecimento para essa camada de base de pirâmide. Mas no nosso entendimento, iniciar uma operação com base de pirâmide, ela é altamente arriscada. Porque, primeiro, ninguém vai me chamar para comer o filé mignon, né? Eu vou estar sempre lá com a carne de pescoço. Que faz sentido, assim. Para que eu vou chamar a Deloitte para um negócio que faz sentido? Então, assim, a gente vai estar, obviamente, inserido sempre em operações complexas, né? Em operações que demandam necessidade de conhecimento. E como o Enes bem comentou, o pessoal de entry-level, né, o pessoal que está chegando agora, está se formando, ele ainda não tem aquela experiência, aquele jogo de cintura. Eu diria assim, ele tem uma visão diferente do pessoal mais antigo, ele traz aí uma jovialidade, ele traz aí uma maneira de pensar diferente, mas ainda não conhece do negócio, ele ainda não tem a experiência. Eu brinco assim, ainda não tem as cicatrizes do mercado. Né? Então, assim, na nossa concepção, né, é inversamente proporcional ao que o mercado sempre conduziu. Ela inverte isso. Por quê? Porque no futuro, eu vou colocar quem vai tocar o dia a dia. Qual que é a nossa ideia? O dia a dia vai estar tão mais tranquilo, tão mais simples, que o meu time de seniors vão estar olhando só para aquilo que o Enes comentou, que é a inovação. E ele vai trazer inovação para vocês. Ele não vai estar olhando a operação. Então eu vou me utilizar cada vez mais da senioridade e do conhecimento dessas pessoas. É isso aí. E eu acho que também é importante mencionar o mercado que a realidade de mercado pós-pandemia, né? Acho que já era uma coisa que se transformava antes da pandemia e pós-pandemia ele ficou mais acelerado, onde a gente tem, como eu mencionei agora há pouco, cada vez menos recursos, cada vez mais necessidades de soluções digitais, cada vez mais capacidade de transformar negócios. Esses recursos, como a gente falou, são preciosíssimos. Conhecem o negócio, estão no dia a dia, estão entendendo o problema, não são pessoas que chegam com uma visão holística e uma visão de alto nível, dá uma solução baseada em melhores práticas de mercado. Não, eles estão lá entendendo o que realmente funciona para aquele negócio. E eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande, né, uma janela de oportunidade muito grande que se abriu em função da pandemia, que é justamente a gente aplicar aquilo que a gente não conseguiu fazer em curto espaço de tempo, né? Exato. Não fez em pouco tempo, tem que fazer urgente. Isso aconteceu muito conosco nos últimos anos e tem aberto oportunidades. A gente tem visto que muitas empresas, com todas essas questões geopolíticas, todas as questões de pós-pandemia, guerra na Ucrânia, toda a dificuldade, guerra comercial China e Estados Unidos, toda essa dificuldade logística, rompimento das cadeias de suprimentos, o Brasil se tornou um grande polo de atração de serviços. A gente tem clientes que a gente atua aqui no Brasil, entregando serviços para fora do Brasil, entregando serviços na região, porque a gente tem uma vantagem muito grande. A gente que veio do mundo ERP, a gente sabe muito bem, né? O quão difícil é nosso país, o quão difícil é você implementar as coisas e fazer as coisas funcionar com a quantidade de mudanças, os desafios macroeconômicos, os desafios microeconômicos, né? Que a gente tem. É o famoso, se eu implemento no Brasil, implemento em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, né? Então, eu acho que é uma janela de oportunidade que a gente está abrindo. Aqui na Deloitte a gente já tem essas oportunidades, como você falou agora há pouco desse contrato que a gente renovou até 2030, é um contrato global que a gente tem recursos na Ásia entregando, tem recursos em outros países entregando, mas a gente tem profissionais do Brasil servindo o resto do mundo. A gente se orgulha muito disso. A gente fala isso como uma coisa da qual a gente tem gosta muito de falar, né? Porque é uma coisa muito boa, porque isso traz capacitação
não só para essas pessoas, mas também traz uma opção para o cliente com uma qualidade de serviço gold standard, né, padrão global, e com uma flexibilidade maior, porque, como você falou, se faz aqui, se consegue enfrentar os desafios que a gente tem aqui, consegue enfrentar desafios de qualquer país do mundo. Né? Se eu consigo implementar nota fiscal municipal no Brasil, quem dirá no resto do mundo? Exatamente. Consigo resolver, né, algumas questões de localização. Né? Exato. Então, assim, o que é importante? Assim, quem me conhece sabe que eu sou um cara super otimista, né? E eu realmente não consigo enxergar o copo meio vazio. Ele está sempre meio cheio para mim. E a pandemia, por mais que perdi amigos, cara, pessoas com dificuldade, mas tem um lado bom disso tudo. Ele fez com que muitas áreas fossem obrigadas a ter essa aceleração tecnológica, a migrar para um modelo que eu já acreditava nesse modelo há muitos anos. Assim. Eu comecei minha carreira no modelo que offshore, quando a gente falava offshore no Brasil, o pessoal falava, não, meu Deus do céu. Hoje, o mundo não fala outra coisa a não ser isso. Eu desconheço, por exemplo, empresas que não tenham um modelo híbrido de trabalhar. Isso também atrai as pessoas. E esse modelo atrai também o pessoal de fora a vir buscar esses recursos aqui no Brasil. Então, assim, são fatos mundiais que corroboram a nosso favor. A nossa economia também corrobora ao nosso favor. Ou seja, eu tenho um câmbio muito alto, né? O real desvalorizado, ele é importante para o país de primeiro mundo vir buscar o recurso aqui no Brasil. Então, assim, isso faz com que esse gap que a gente tenha de profissionais, ele só aumente. Então, assim, o desafio nosso também é fazer com que a gente cresça cada vez mais o conhecimento dessas pessoas. A gente precisa, e é a chave do negócio hoje. Eu brinco com minha esposa, né? Eu falo assim, ela é da área de educação. E aí eu falo para ela assim, meu amor, eu acho que tem uma coisa só que o Brasil precisa investir. Se o Brasil investir em educação de verdade, eu acho que todos os problemas acabam meio que por osmose. Isso aí. É assim, eu não vejo outra visão. Se a gente investir em educação, a gente consegue trazer aí todo cobrir esse gap que tem aí no mercado. E aí eu acho que puxando esse ponto, né, qual que é a beleza do Operate, que a gente, com contratos de longo prazo, com uma visão de serviços mais ampliada, que não tem só aquele de contratos para um projeto, né, com início, meio e fim, com contratos de longo prazo, com parcerias de longo prazo, com um relacionamento mais estreito com o cliente, a gente abre uma janela de oportunidades que é um círculo virtuoso, né? A gente consegue contratar mais pessoas, a gente consegue formar pessoas altamente capacitadas e que é bom para o cliente também, né? Muitas vezes a gente tem muitos contratos que a gente sabe de pessoas que eram nossas, que a gente trabalhou com a gente há muito tempo, que o cliente falava, gostei, vou trazer para o meu time, vai fazer parte do meu time, e tudo bem, a gente tem essa parceria com os nossos clientes. Naturalmente que o nosso negócio é entregar serviços, mas a gente quer formar pessoas e quer entregar soluções para o cliente. E se eu sou um formador, eu me sinto até lisonjeado quando o cliente vem pegar o meu profissional. Né? Se nós, a Deloitte, e nós nos consideramos bons formadores, é até uma questão de honra. Assim, a gente fica até lisonjeado. O cliente, quero contratar esse profissional, está fazendo um bom trabalho. É importante isso, né? E fazer essa máquina girar. Né? Isso mostra como a gente está bem posicionado. Como a Enéas bem comentou, a gente só consegue fazer esse tipo de trabalho nesse modelo de contrato de longevidade. Né? Um ano é muito pouco para a gente fazer para ter uma... Porque a hora que você começa a acelerar, você começa a entrar numa estabilização, tanto de projeto como de operação, tá acabando. Aí eu tenho que me preocupar com renovação, eu tenho que me preocupar com o que eu vou trazer. Assim, não funciona muito bem. Eu confesso assim, contratos, eles deveriam iniciar no mínimo com 3 anos. E é aquela coisa, o primeiro ano, ele é sempre aquela coisa de você entender, sentar e fazer acontecer. Até estabilizar, né? A gente tem na nossa vida,
Nunca tem nunca tem muita paz, né? Mas a gente é legal. a gente estabiliza a nossa vida. A gente pega o problema, a gente estabiliza o problema, e a gente busca novos problemas para depois estabilizar. Exatamente. E é subir nessa escada. É parte do nosso negócio e eu acho que eu tenho muito orgulho de trabalhar com isso, né? A gente está há algum tempo nesse mercado e a gente sempre, como nós falamos aqui, a gente passou daquela fase de olhar para o nosso serviço como um puro outsourcing. Não. Nosso serviço é estratégico, a gente entrega valor. A Deloitte, ela tem... O pessoal que está ouvindo pode falar assim, poxa, tudo isso deve custar... Não, a gente não é um absurdo, a gente compete naturalmente a gente compete com os grandes players, a gente está aqui para conversar com o cliente e entregar a solução que ele veja valor. Né? Eu queria deixar essa mensagem final, porque é isso que a gente se propõe a fazer com o nosso Operations. Eu deixo até um desafio. Né? Pode... mas vai custar tanto? Eu garanto que não vai. Não vai. Eu conheço um pouquinho de preço de mercado, não vai. Assim, quando me juntei a equipe de Operate aqui também, eu confesso que eu fiquei assustado. Eu falei, caramba, mas a gente consegue realmente fazer isso? Assim, como a Inés comentou, vem entender, vem conversar, vem entender e a gente vai conseguir te mostrar uma maneira diferente de fazer. É isso aí. Acho que para a gente finalizar aqui nossa discussão, né, e o pessoal entender, o nosso papel aqui em Operate, como eu falei, é fazer parte do negócio, é botar a pele no negócio, a gente sentar junto com o cliente, ombro a ombro, discutir problemas, resolver o dia a dia. Não sou quando a gente conversa com o cliente, como a gente falou muito bem recentemente, junto, não temos crachá. A gente vira o crachá e eu e o meu cliente, nós somos a mesma equipe, a gente entrega a mesma solução. E porque o nosso objetivo, naturalmente, com a operação, como eu falei, é entregar inovação, romper aqueles ciclos que a gente tinha no passado de gastar uma fortuna na implementação, pouco na manutenção e depois gastar de novo outra fortuna numa nova implementação. Exato. Não, a gente quer fazer isso ao longo do processo, de uma forma gradual, evolutiva e inovadora. Né? Para quê? Para que a gente dê protagonismo para quem está lá na frente do negócio, para quem nos contrata, para quem tem que rodar o dia a dia, para quem tem que enfrentar o desafio que é manter uma solução de tecnologia no mundo atual. É isso aí, Enes. Como é que tá a nossa turma aí na internet? Pois é, o pessoal pelo que eu entendi, tem alguns comentários bem condizentes, assim, e eu também entendi que deve ter uma outra pergunta, mas como a gente precisa seguir a nossa agenda, precisamos fazer uma rápida pausa agora para seguir com os nossos painéis, eu vou agradecer muito a participação de vocês. Enéas, Fabrício, muito obrigada por estarem aqui conosco, e a gente vai dar sequência, porque esse assunto a gente sabe também que se estende, quem tiver qualquer outra dúvida também sabe que pode contactá-los diretamente, também não seria nenhum problema, não é isso? Excelente. Então tá ótimo, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, bom dia. Muito